Sabe quando você tem a sensação de que o seu negócio está crescendo, mas não consegue dizer exatamente por onde o lucro está vindo ou de onde ele está escapando? Então, hoje nós vamos falar sobre como tirar a sua empresa da névoa do achismo e levá-la para um terreno das decisões estratégicas baseadas em dados reais. E eu quero que você seja sincero. A sua empresa hoje ela dirige olhando para o retrovisor? Então, muitos gestores ainda dependem de planilhas do Excel, que são estáticas, preenchidas manualmente, que já nascem desatualizadas. E os relatórios dos RPs tradicionais ou genéricos, eles costumam mostrar o que já aconteceu, mas falham em explicar o porquê aconteceu. Então, isso gera decisões lentas, baseadas em relatórios atrasados, ou, o que é mais perigoso, na pura intuição. Faz sentido isso para você? Fique comigo até no final desse vídeo que a gente vai falar sobre muitas estratégias para a sua empresa, para o seu negócio. Existe um abismo entre ter dados e ter informações estratégicas. O primeiro grande problema são os dados fragmentados. Então, o financeiro ele não fala com o operacional e ninguém vê o comercial. Então, são silos de informações que perdem a visão do todo. Sem indicadores em tempo real, você acha que um técnico é mais produtivo ou um contrato vale a pena, mas você não tem como provar. E somente através de relatórios comuns, que são fotos, como diz, são fotos do passado, né? Nós precisamos de um filme agora. Então, a ideia é que você tenha uma atualização, transformar esses dados e informações relevantes para que você tome decisões a partir dessas informações. Responde para mim que qual é o preço de você não saber aonde o seu dinheiro está perdido? Ele se manifesta no dinheiro na mesa, com orçamentos esquecidos do funil, que representam muitas vezes até milhões de reais de prejuízo em vendas perdidas. E manifesta-se também através do churn invisível, né? Que é a taxa de cancelamento, onde você não sabe qual foi o motivo do cancelamento e para agir de forma preventiva. E o prejuízo é o operacional oculto, onde você não consegue pagar, né, através ali do teu fluxo, analisar os contratos cujos custos superam o faturamento. Então, essa projeção real, esse fluxo de caixa, ele acaba sempre sendo uma surpresa. Faz sentido isso? Se você pudesse trocar esse retrovisor por um painel 360 graus, então a nossa proposta ela é uma gestão que transforma essa montanha de dados brutos em inteligência pura para as decisões. Tudo isso em tempo real. É sair da reatividade e assumir o comando total da rota do seu negócio. Essa é a nossa proposta através do N1 Analytics Power BI. E ainda nessa analogia, se o seu RP em nuvem ele é um carro moderno, o N1 Analytics ele é o seu piloto automático. Então ele não apenas coleta, mas ele cruza, analisa e entrega a direção estratégica. Com a integração nativa, ele é alimentado em tempo real, sem exportações manuais. Então são aproximadamente aí 20 dashboards interativos, onde você consegue olhar para o passado e começar a prever o futuro das suas vendas, do seu caixa, tudo isso muito interativo, muito prático e muito tecnológico. E nós cobrimos todos os ângulos, desde o financeiro, com controle total de caixa, ao comercial, identificando as oportunidades ocultas. Nós passamos pelo operacional, medindo a lucratividade real de cada contrato e a produtividade da equipe, chegando ao estratégico, que é otimizar os ativos da sua empresa e principalmente o capital de giro. E aí, precisando melhorar o teu caixa? Nós temos a estratégia certa através do N1 Analytics. Nós vamos ver agora o nosso fluxo de caixa projetado. Você domina o futuro antes mesmo que ele aconteça. Então, além da visão real de entradas, saídas, o dashboard ele projeta um saldo futuro com base em contratos a vencer e nas despesas recorrentes. Então, isso permite com que a decisão seja antecipada
E é importante saber hoje se você terá aquele superávit, né, ou déficit para investir, ou se você vai precisar realmente naquela data específica fazer uma renegociação para evitar o furo, o famoso furo no teu caixa, né? Então isso é um ponto muito interessante, é um dos dashboards que você vai encontrar dentro da nossa plataforma. Outro ponto importante é que nós transformamos a cobrança reativa em gestão de recebíveis. Então, o nosso gráfico ele é um velocímetro, ele funciona como um termômetro de risco, com um limite de tolerância de até 5%. Você identifica esses padrões de atraso e os devedores recorrentes, né, em questão de segundos. Estão permitindo que a ação ela seja totalmente focada para priorizar as cobranças e principalmente o tempo de recebimento. Ou seja, quanto mais rápido eu cobro, quanto mais rápido eu recebo, mais a saúde financeira e do meu caixa ela vai estar em ordem. Essa é a missão. Operacional também ele vira fonte de lucro. O nosso dashboard ele responde qual técnico gera mais valor financeiro, qual cliente ou equipamento causa excesso de manutenções corretivas, prejuízo, né? Então nós estamos cumprindo o SLA acordado. Então é muito interessante que o tempo médio de atendimento na mão você consegue otimizar a produtividade de toda a sua equipe. Então aqui tem algumas perguntas bem interessantes. Reflita em cada uma delas e tome decisões para que você seja mais estratégico e menos operacional. A sua operação está no prazo ou no prejuízo? Nós monitoramos o cumprimento das metas de atendimento. Então, como indicador-chave da saúde operacional. Então, ao comparar mensalmente as OSs dentro do prazo e fora do prazo, você identifica os gargalos, exatamente que causam esses atrasos, e você consegue corrigir essa rota imediatamente. Esse é um indicador muito importante para priorizar os atendimentos. E no comercial, nós paramos de perder oportunidades. O gestor ele visualiza o funil de vendas completo para identificar de onde os prospects eles estão parando. Você descobre qual vendedor tem a melhor taxa de conversão, quais canais de marketing, se é do Google, WhatsApp, se é uma indicação. Todos esses dados são cruzados através desses leads, onde você vai identificar quais são mais lucrativos e otimizando, né, todo o processo de investimento em marketing. Então, aonde está te dando mais retorno em qual área? Então, essa informação ela é totalmente cruzada num funil de CRM através dessa análise de performance comercial. O N1 Analytics ele não entrega somente relatórios estatísticos, ele entrega uma mesa de investigação. Com a função funil, ele consegue fazer através de filtros, você consegue colocar na visão macro, né, ou micro, com apenas um clique, você consegue interagir, ele é todo responsivo. Então, se você quer ver o resultado no vendedor específico, você clica nele e todos os gráficos eles se filtram na hora, eles já se otimizam para aquela informação específica. Você quer entender a inadimplência de um cliente? O histórico financeiro completo aparece instantaneamente. Então, isso é muito prático e num conceito visual, né, de uma maneira interativa. Essa visão 360 que o N1 entrega para cada área é capaz de medir a rentabilidade para você focar nos 20% que trazem os 80% do resultado. Monitoramos a liquidez, equilibrando contas a pagar, a receber, e garantimos a retenção, analisando profundamente o perfil dos clientes cancelados, né? Quem é o cliente, por qual motivo cancelou. Então isso é um gargalo muito interessante para que realmente, né, como diz, o nome do nosso jogo para o nosso segmento é o aumento do faturamento por recorrência. Então, quanto a minha carteira mais sólida, minha carteira mais fiel, a gente consegue ter uma manutenção dessa carteira aí a longo prazo, né? E as mudanças de patamar, ela é muito clara. Nós saímos do achismo, dos dados que são fragmentados, da gestão que ela é reativa, para aquela que somente apaga incêndios, e nós vamos para um modelo de decisões estratégicas, visões integradas do negócio e uma lucratividade otimizável e previsível.
e é uma gestão proativa que antecipa cenários. Essa é a nossa missão, então, para que você pare de achar e comece a saber. Onde estão os gargalos de lucro da sua empresa agora, hoje, nesse exato momento? Então, a minha proposta ela é muito simples. Vamos rodar uma análise aí na sua base de dados, descobrir os pontos de melhoria que você ainda não está vendo. Então, você topa esse desafio? Nós vamos transformar esses dados em dinheiro no seu caixa. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito e poder fazer esse processo o quanto antes. A N1 Sistemas é a inteligência que impulsiona o seu negócio. Você está pronto para assumir o controle total da sua operação e parar de deixar dinheiro na mesa? Então nós vamos agendar um horário e fazer esse diagnóstico estratégico para que a gente consiga impulsionar o seu negócio. N1 Sistemas, N maneiras, N motivos e N possibilidades. Obrigado por assistir esse vídeo até o final.